dia 12. Bom, tá gravando aqui, gente, vamos lá. Algumas coisas a gente ter em mente antes de começar. Quando eu falo de Revolução Russa, eu falo especificamente de um ano. Eu falo especificamente de 1917. Então, posso dizer que a Revolução Russa acontece em 17. Ocorre em 1917. Beleza. E a Revolução Russa também vai ser o processo que vai fazer a Rússia se tornar União Soviética. A União Soviética que foi um dos maiores países do século XX e um dos mais poderosos e muito importantes, etc, etc, etc. Tá? Então, quando eu falo de Revolução Russa, estou falando de um acontecimento, ou vários acontecimentos, de 1917, que fizeram a Rússia se tornar União Soviética. Beleza. Tranquilo, né? Sim. Só que, para entender por que aconteceu isso, tem que entender um pouco como é que estava a Rússia antes. O que era a Rússia antes? Porque a Revolução Russa não caiu do céu. Não aconteceu tipo assim, vamos fazer bora, já é. Tinha todo um contexto de problemas na Rússia que acabaram levando a essa Revolução Russa. Então, vamos lá. A Rússia, até esse ano aqui bem dito, ela era um império muito grande. A Rússia sempre foi grande, basicamente, vamos botar assim. Se pegar o mapa, a Rússia é grande. E você virou o quê? União Soviética. E a Rússia, ela era um império que tinha, ao longo de vários séculos, conquistado vários territórios. E o imperador se chamava Czar. Czar, C-Z-A-R, era o nome do imperador da Rússia. Então fala-se muito que a Rússia vivia o czarismo, ou que era a Rússia czarista. Ou seja, a Rússia governada pelo czar. Beleza. Como está... Oi? A Rússia sofria aquilo ali? Czar era o imperador. Sim. Então a gente fala Rússia czarista, ou que a Rússia tinha o sistema do czarismo, tá? Aludindo ao imperador da Rússia. Esse é o nome dele? Era o título. Em russo, o imperador se chamava czar. Entendeu? Era o título. Aí, beleza. Só que como estava a Rússia, se eu botar no finalzinho do século XIX, início do XX? Estava um horror, basicamente falando. O regime do czar, ele era muito opressor com as pessoas, com a população. Comparando com outros países, a Rússia se encontrava muito atrasada, pouco industrializada, pouco desenvolvida, e com grande parte da população, grandíssima parte, na pobreza. A Rússia, ela foi marcada por séculos com um sistema de servidão. Principalmente nas zonas rurais. Mais de 80% da população russa ela tinha sido servos camponeses de pessoas poderosas e ricas que tinham grandes propriedades, terra, fazendas e tudo mais. A servidão na Rússia ela vai durar séculos. Ela chega a ser abolida no final do século XIX. Eles abolem a servidão. Mas você continuou tendo uma população russa
camponesa e pobre. A grandíssima maioria da população russa, mesmo com o fim da servidão no século XIX, era uma população camponesa e pobre. A fome era uma coisa comum na Rússia. As pessoas passarem fome, morrerem de fome, era muito comum na Rússia. Muito, muito comum. Fale, Matheus. Século XIX. Foi abolido no século XIX. Ok? Agora, se pegar o século XIX, os países, em geral, estão se industrializando, né? Estão criando fábricas, indústrias, e está surgindo aquela coisa de donos de fábricas, pessoas que trabalham nas indústrias. Na Rússia, a industrialização ela começa muito tarde. Você tem uma industrialização tardia, demora a acontecer. E que acontece em poucas cidades. Você começa a ter poucas cidades russas, em torno de 4 cidades, que só elas vão ter indústrias. Então, em termos brutos de população russa, poucos são aqueles que começaram a trabalhar nas indústrias. E as indústrias russas não vão ser muito influentes para a economia russa em geral. Estão me acompanhando? A parada começou tarde, começou em pouco lugar. Só que ainda assim, você começa a ter nessas cidades, que vão crescer, você começa a ter aquela dinâmica. Donos de empresas, donos de indústrias, que enriquecem, e trabalhadores explorados, muitas horas de trabalho, artigos físicos. A mesma historinha se repete na Rússia também. Tá? E um último componente, um último detalhe. Como a Rússia ela era um império, ela marcadamente dominava outros povos. Países que hoje existem, Lituânia, Polônia, Letônia, Ucrânia, eram parte da Rússia aqui. Mesmo que não fossem russos, mesmo que não falassem russo, faziam parte da Rússia. Nesse contexto de população majoritariamente pobre e camponesa, poucas cidades com indústrias e diversidade étnica, como era o czarismo, como era o regime do czar russo na virada do século XIX para o XX? O cara era um tirano. Completamente, 100% tirano. Os russos, mesmo sendo pobres, passando fome, necessidades, eles eram proibidos de se manifestar. Greves eram proibidas. Era crime você se manifestar. Era crime você reivindicar mudança. Era crime. Ponto. Crime. Então você tinha uma situação de opressão sobre a população. População 80% camponeses pobres. Pouquíssimos ricos e alguns operários pobres. E que se manifestar, você reclamar, você pedir mudança, é crime. É crime. Crime, crime. Vocês terem noção de como é crime? Teve um episódio que ficou marcado nessa situação. Em 1905, os russos tentaram alguma mudança. Os russos, em 1905, eles tentaram fazer passar algumas mudanças. O que eles fizeram?
Eles foram para capital russa, que na época era São Petersburgo. Eles fizeram um documento com várias reivindicações que eles queriam de melhorias. Queremos melhoria na distribuição de terras, distribuição de alimentos, de salários, de horas de trabalho. E centenas de pessoas foram a pé entregar esse documento para o czar, para o imperador. O que aconteceu? Foram mortos pelo imperador. O imperador mandou o exército atirar nas pessoas. Calma, eles se mudaram e fizeram. Eles se mobilizaram, eles foram até o czar para reivindicar mudanças, porque eram pobres e explorados, basicamente. O que o czar fez? Atirou, matou as pessoas. Esse episódio é chamado de Domingo Sangrento. Você tinha homens, idosos, mulheres, crianças que estavam no meio. E o czar falou: mata. Não quero saber, só mata. Até criança. Criança é trabalhador também. Criança trabalha aqui. Então, foi pesado. Domingo Sangrento foi pesado. Milhares morreram. Milhares morreram. Morreram pelas tropas do próprio imperador. Estão me acompanhando? Então, o Domingo Sangrento foi um episódio de 1905 que ficou muito marcante nisso. A população tentando pleitear, reivindicar mudanças e melhorias, e o czar falando: matem, morram. Morram vocês, literalmente, matando. Só que esse Domingo Sangrento acabou fazendo com domingo, dia da semana. Não, domingo. Entenderam do mínimo. Será que não entenderam? Foi no domingo. Aí o que resultou nesse Domingo Sangrento? Ficaram todos em choque, abalados, tipo assim, caraca, o czar fez isso mesmo. Só que ao invés da população ficar quieta, o Domingo Sangrento, ele aumentou a insatisfação russa. Ele aumentou o sentimento dos russos de que, poxa, já somos explorados, já estamos na lama e o cara ainda nos mata. Então, o Domingo Sangrento, ao invés de calar a população se revoltou mais ainda. A população se rebelou mais ainda. Depois do Domingo Sangrento, você vai ter... Oi? A revolta, a insurreição, as pessoas, mesmo sendo crime, começaram a fazer mais greves, a fazer mais passeatas, a se rebelarem e a reclamarem para o czar parar de ser um tirano. Fala, cara, para de ser um tirano. Era essa a ideia. Vão surgir, ao longo de toda a Rússia, nesse ano aqui, os chamados sovietes. Guardem esse nome. O que era um soviete? O soviete era uma espécie de assembleia. Os próprios trabalhadores, botar aqui, os próprios trabalhadores, em diversas partes da Rússia, começaram a se reunir, camponeses e operários, nesses sovietes, para se organizarem, para falarem como vamos organizar nossas greves, nossas reivindicações, nossas passeatas. Esses sovietes, eles se espalham
pela Rússia após o Domingo Sangrento. O que são os soviéticos? Eram organizações de trabalhadores, como se fossem sindicatos, só que de todo mundo, basicamente. Tinha camponês, tinha trabalhador da fábrica. E qual era o intuito? Organizar de que forma eles iriam continuar protestando contra o governo. A intenção era essa, a intenção era continuar protestando contra o governo. Eles conseguem? Conseguem. Depois do Domingo Sangrento, que o czar mata a população, fala, se dane, morram vocês. A mobilização popular, protestos, greves, ficou tão grande que o czar, ele fala, tudo bem, vou conceder alguns... como ele fala? Vou conceder alguns direitos para vocês. Ele prometeu uma Constituição, ou seja, uma lei russa que ele também respeitasse. Quando eu falo que ele promete uma Constituição, vocês têm que lembrar que um país estava com uma Constituição, ninguém está acima da lei. Nem mesmo quem está no governo. Já um país que não tem Constituição, a lei máxima é o rei, é o imperador. Quando o czar fala, tudo bem, vou adotar uma Constituição, ele prometeu criar uma lei na Rússia que ele mesmo passaria a seguir. É a lei máxima de um país. Então, ninguém acima dela, né? Não existe ninguém, não pode existir alguém acima da Constituição. Tá? Ninguém mesmo está acima da Constituição. A Constituição fala, o rei não pode, o rei não pode. O imperador não pode, o imperador não pode. Então, quando ele fala de adotar uma Constituição, ele está prometendo ser menos autoritário. Basicamente isso. Ele está falando, vou ser menos tirânico. Né? Ele prometeu descriminalizar greves e manifestações. Falou, tudo bem, agora vocês vão poder fazer greves e manifestações. Prometeu criar até uma assembleia para as pessoas votarem em leis, proporem mudanças. Ele basicamente falou, tudo bem, vou dar direitos a vocês, vamos começar a fazer mudanças na Rússia. Foi para frente? Não. Não. Ele prometeu um monte de mudanças. As pessoas ficaram contentes. Caraca, que bom, deu certo. E assim que a poeira baixou, o que ele fez? Cagou para tudo. Voltou a ser tirânico, voltou a mandar e desmandar como bem entendia. Algumas coisas até continuaram existindo, como a Assembleia que ele prometeu, continuou existindo. Fraquinha. Ele ignorava, mas continuou. De qualquer forma, ele voltou a ser tirânico assim que as pessoas acalmaram os ânimos. Assim que pararam de fazer greves e protestos, ele cagou para tudo. Falou, se dane tudo. Esse ano, então, após o Domingo Sangrento, ficou marcado na história da Rússia como um ano em que a população em geral, camponeses, operários de toda a Rússia, tentaram mudanças, forçaram, o czar prometeu e não cumpriu. A Rússia continuou na mesma situação. Tudo bem até aqui? De boa? Beleza. Aí, a gente avança um pouco no tempo.
E vamos para a Primeira Guerra. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, em 1914, lembrete. Vou botar aqui. Em 14, começa a guerra. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial aliada da Inglaterra e da França, lutando lado a lado. E para a guerra, a Rússia ela foi um dos combatentes mais poderosos. Primeira Guerra. Ela está junto com todo mundo. Ela fez parte da Tríplice Entente, junto com a Inglaterra e com a França. Durante a guerra, a Rússia sozinha, ela conseguia combater 4 inimigos, sozinha. Ela sozinha combatia Alemanha, Bulgária, Império Otomano e Itália. Sozinha, só ela tancava. Então, para os aliados da Rússia, a Rússia era uma pessoa forte, era um país forte na guerra. Só que olhando para dentro da Rússia, o que isso custava para a população da Rússia? A população da Rússia continuava pobre. A miséria na Rússia era constante. A fome na Rússia era constante. E o custo de guerra para a Rússia era alto. Quando eu falo custo de guerra, tem que entender que guerra nunca, na história humana, foi uma coisa barata. Para você fazer guerra, você gasta dinheiro, você gasta recursos e você perde vidas humanas. A Rússia já estava pobre internamente. A população russa já estava explorada. O custo de guerra financeiro em vidas humanas terminou de massacrar a população da Rússia internamente. Então, foi horrível. Para os russos em si, o entrar na guerra não valeu. Só aumentou a desgraça. Só aumentou a desgraça mesmo. O czar até tentou botar um discurso nacionalista de vamos lutar pela mãe russa, não sei o quê, e as pessoas morrendo de fome. Ou morrendo no campo de batalha. Ou morrendo de tanto trabalhar para fazer as armas, fazer não sei o quê para a batalha. Foi uma situação bastante pesada. Chegou ao ponto de que logo no início, muitos russos começaram a falar: para que isso tudo? Para que eu tô nessa guerra? Para quê? Se está sendo mais pesado para o país, para que a gente está aqui? Qual é o intuito? Começa na Rússia um discurso de a gente não tem nada a ver com isso. A gente não é para estar aqui se matando por causa disso. Se a gente vai ganhar nada. Se a gente vencer a guerra, não vamos ganhar nada com isso. Para quê? Para quê? Vamos sair da guerra. Vamos sair da guerra. Começa na Rússia. Logo de início. Uma motivação crescente de vamos sair da guerra. Só está piorando a nossa vida. Não está fazendo nada de bom. Para quê? Então, só para recapitular. A Rússia tinha um governo tirânico, o czar, um governo que oprimia a população majoritariamente camponesa pobre, que morria mesmo de fome e de frio, comum. Quando começa a Primeira Guerra Mundial, a situação da população piora, e muito. E aí, eu chego no ano
de 17. Isso tudo me leva ao ano de 17. Essa situação da Rússia com o governo tirano, do imperador mandar como bem entender, da população miserável e do custo de guerra ser muito alto, levou à Revolução Russa de 17. Tá. É o ano da Revolução Russa. É o ano da Revolução Russa. Eu tava tudo na prévia. Tava tudo na prévia, tá? No início, quando a Rússia combatia das quatro. O que acontece? Na Primeira Guerra Mundial, você teve a Frente Oriental. O que era a Frente Oriental? Era a parte oriental da Europa. Quem combatia lá? Alemanha, Itália, Bulgária, Império Otomano. Os 4 contra a Rússia. Sim, a Rússia ela era considerada o quê quando ela conseguia. Ela era um aliado poderoso. A Rússia era forte na guerra. Sabe? O exército russo conseguia barrar as pessoas. Tudo bem? Alguma pergunta? Tá confuso? Fevereiro e outubro, fala das duas. Tem duas. Começa em fevereiro, tá certo, mas termina em outubro. Eu vou falar sem entrar muito nelas, porque é muito detalhe, muito detalhezinho. Foi no todo. Foi no quê? Por quê? Pode seguir, gente? Bom, a situação na Rússia, então, foi piorando. Piorando. A Rússia já entra na guerra, tá na lama. Já tá ruim. A guerra piora e vai piorando cada vez mais. Chega 17, as pessoas da Rússia já não aguentam mais. Assim, deu de vez. Pobreza, miséria e o desejo de sair da guerra, falou, acabou, deu. O que eles fazem? Em fevereiro de 17, eles tomam a sede do governo. A população russa invade a sede do governo, invade o Palácio de Inverno, que era onde morava o czar com sua família. A população invade o Palácio de Inverno, expulsa o czar. Expulsa o czar, tira o czar à força. E a população toma o poder. A população expulsou o czar. E alguns dias depois, a população mata o czar. A população não aguentando mais toda aquela situação de exploração, não sei o que, falou, acabou, sai daqui. Sai daqui. Desculpa. Eu esqueci o dia certo, mas assim. O dia certo me fugiu agora. Tá? Perdão. Mas. Pô, não lembro. Deixa eu ver aqui. Quando é que o Nicolau Romanov morre? Romanov. Não, realmente, desculpa. Ele é assassinado no ano seguinte, é verdade. Confundi. Não é dias depois, não? Não, familiares dele morrem dias depois. E Ele é assassinado no ano seguinte, é verdade. Já aconteceu na Guerra Civil. Realmente. De qualquer forma, eles tiram o czar do poder. Tchau, czar.
Mas isso foi em 2017, ó. Foi 17. Fevereiro de 17. Então ele morreu em 1918. Morreu 18. O importante é... Morreu. Mas o importante mesmo é... Ele não é mais o imperador. Em fevereiro, não tem mais czar. A partir de fevereiro, a Rússia começa a falar, bom, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um governo novo. Vamos melhorar a Rússia, melhorar o país. Beleza. Melhorou? Não. Não. Aí, sabe aquele TikTok da menina? Ô, Letícia. Sim, eu pensei nele agora. O quê? Você falou igualzinho. Porque tem uma menina que ela fez TikTok. Eu sei. Então, Eu lembrei dela. Então, resolveu? Não. A população queria sair da guerra há muito tempo. O governo que entrou no lugar saiu da guerra? Não. Não. Isso vai acontecer em outubro de 17. Que é meio que a fase 2. Em fevereiro, mas aí eles não já estavam mortos, não? tem. Não, ele não. Exato. A primeira foi para tirar o czar. Tirou do poder. Não tem mais czarismo. Mas a situação na Rússia continuou ruim. O governo que entrou não resolveu. Entendeu? Em outubro é que você vem a segunda parte. Tudo bem até aqui? Tá. Para eu explicar a segunda parte, eu tenho que dar uma explicaçãozinha paralela aqui. O que acontece? Na Rússia vai crescer muito, vai crescer demais, o Partido Comunista. Os comunistas russos vão crescer bastante nesse contexto de assembleias populares, população explorada. Então, eles vão se tornar líderes importantes e as ideias comunistas vão se tornar fundamentais. E o que basicamente vão defender? Vão defender o fim da exploração, igualdade entre as pessoas, etc, etc, etc. Tá. Só que nisso, dois grupos começaram a se dividir na Rússia. Dois grupos comunistas de esquerda que defendiam que a sociedade deve ser controlada pelos trabalhadores, pelas pessoas normais. Era essa a reivindicação máxima. Mas nisso, eles não entravam em acordo. Eu estou falando de um grupo chamado Menchevique e o outro chamado Bolchevique. A ideologia do comunismo fala que vai haver uma revolução. Resumindo bastante. Resumindo muito, muito. Que vai haver uma revolução. E que essa revolução fará com que os trabalhadores assumam o poder. Não haverá mais nobres, não haverá mais patrões. Os trabalhadores que vão assumir o poder. Nisso, os dois estão de acordo. Beleza. Mas eles tinham uma diferença muito marcante. Como? Como que isso vai acontecer? Para os mencheviques, para isso acontecer, era importante fazer enriquecer a Rússia se industrializar, aumentar o poder da burguesia russa, para depois passar para os trabalhadores.
Então, os mencheviques basicamente tinham uma ideia de reforçar a burguesia. A Rússia era um país pouco industrializado. Os mencheviques vão falar, tem que industrializar mais, tem que fazer aumentar a burguesia, enriquecer uma parcela ligada ao setor industrial, para depois a gente fazer a tal da revolução e fazer os trabalhadores realmente terem o governo do país. Deu para entender? E os bolcheviques? Vão falar bobagem. Os bolcheviques vão falar bobagem. Não podemos perder tempo com isso. Os bolcheviques vão falar que poder aos trabalhadores. São eles que têm que governar direto. Não é para a gente perder tempo reforçando o poder dos industriais, dos donos de empresas, burguesia. Não. Os bolcheviques vão falar: a Rússia precisa ser governada pelos trabalhadores. É o povo que tem que governar a Rússia. Bom, os dois tinham o mesmo objetivo. O objetivo final era que os trabalhadores, o povo governasse. O meio do caminho que eles exportavam. Os mencheviques falavam que antes tem que reforçar a burguesia, os donos de indústrias, os donos de empresas. Os bolcheviques falam, não, dá poder pro povo logo e cala a boca. Calma. Alguma pergunta até aqui? Fala. Não. Alguma pergunta até aqui? Você não tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Malu e Vitória, alguma pergunta? Estou falando com você. Não sei se estão me ouvindo. Pois bem, esses dois grupos, como a Rússia está numa situação a partir de fevereiro, que cada vez mais pessoas protestando, reivindicando, pedindo mudanças, os dois se tornam muito populares na Rússia. E se tornam, de fato, partidos no governo. Só que em outubro, os bolcheviques tomam poder. A Revolução de Outubro, que é chamada da Revolução Russa em si, foi quando os bolcheviques, o grupo que defendia que o povo tem que governar, que são trabalhadores, tomam o poder. Deu errado? Agora deu certo. Calma, já tá tendo tragédia já. Deu errado, gente, calma. Professor, você não está contando como se fosse a história. Professor, Calma. professor, Oi, pode falar. se eu não responder, é porque eu tô pelo computador, eu tô escrevendo um chatzinho para passar pro caderno, tá? Tudo bem, tá tranquilo. Assim, vai dar certo um pouquinho depois. Calma. Lembrando, então, em fevereiro, eles expulsam o czar. A partir de outubro, com os bolcheviques tomando o poder, você vai ter essa situação do povo agora realmente tomando o poder. Principalmente, pode ser, você teve uma pessoa que foi o principal intelectual e líder dos bolcheviques, chamado... Professor, gostou para essa Revolução de Outubro agora? Agora, pô. Agora? Ele falou que os bolcheviques
Isso. Teve um líder bolchevique chamado Vladimir. Vladimir é com R, tá, Thiago? Obrigado. Vladimir Lenin. Lenin foi um líder bolchevique que se tornou cada vez mais importante, e esteve à frente da Revolução de Outubro. Foi um dos mandantes. Okay? Quando, então, os bolcheviques tomam o poder, é basicamente Lenin e alguns bolcheviques que vai começar a reorganizar o país. E era tipo o quê? Ele era intelectual e líder bolchevique. Mas esse daí, a União, o quê? O nome dele, Vladimir Lenin. Vou botar aqui do lado, fica mais fácil. Botão maior, peraí. Ele quer organizar o quê, professor? Ele toma o poder, né, com os bolcheviques e passa a fazer mudanças no país. Fala, vamos organizar o país. Então não é mais ele. Bolcheviques, mas liderados por Lenin. Assim, primeira coisa que fazem, por exemplo, assim, de cara, tomou poder, primeira coisa, reforma agrária. Redistribuiu as terras para a população, beneficiou os camponeses. Reforma agrária, pois é. Aqueles sovietes, que eram as assembleias de camponeses e trabalhadores. Reforma agrária. Ou seja, redistribuir as terras, dar terras para os pobres. Né? Aqueles sovietes, que eram aquelas assembleias de trabalhadores, etc., elas crescem em importância, são reconhecidas como parte do governo. As pessoas são incentivadas a participarem delas. Professor, Sim. você viu que aqui em Cagoete, eu acho que aqui foi o Ion que estava passando, um monte de gente tomou um ferrelo, cheio de barraca. É lá no começo da cidade. Aham, lá perto do chão. Isso. É É o... Sem terra? Não acho que é do Sem Terra, não. Acho que não é do Sem Terra, não. Eu acho que não. O DG é primeiro. Isso. Mas aí, Só chega o barquinho se eles derrubarem as casas. mas aí eles pegam aquilo pra Aquilo ali é para questão de pessoas sem ter onde morar que estão lá naquele assentamento. Eu não sei se está ligado ao movimento Sem Terra. Não sei, não estou certo. E aí na casa. Esqueci o nome da casa. Invadiram lá. Fizeram tipo. Não tem a ver com sem terra, mas é quase igual. Aham. A prefeitura estava querendo ir lá para ficar mais. Vai tirar todas as casas. Lá no. Eles não iam avisar que as pessoas saírem de lá em Tá Paracabi, variando. de Guanabara, do Sabu. Lá no Guaratiba. Lá no norte, no Sabu, tem um montão de terreno cheio de sem terra. Onde é o Sabugo? Oi? Onde é isso, Sabugo? Paracabi. Ah, Paracambi. A gente já tá falando que você vai. Não, eu tô dizendo que é seropédico pra mim. Sabugo não conheço, não. Voltando aqui. Alguma dúvida do rolo até aqui? Alguma dúvida da situação até aqui do rolo? Não, tá de boa? Quando a gente fala de Revolução Russa, a gente fala basicamente da Revolução de Outubro, que acontece depois de fevereiro, óbvio, acontece depois de fevereiro, né? Que foram os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomando poder na Rússia. Quem é esse? Líder bolchevique. Você estava no banheiro. Foi o líder intelectual bolchevique. Bom? A partir de então, você começa a falar, sim, num comunismo sendo adotado na Rússia. Na Rússia se tornando comunista. Procurando melhorar a qualidade de vida da população, etc, 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 etc.
É a partir daqui que a Rússia sai da guerra. Lembra que a Rússia saiu da Primeira Guerra? E depois entrou os Estados Unidos? Ela ameaçou sair com força aqui. Em outubro, saiu. Lenin falou, não quero saber de guerra. Não me beneficie em nada. Basicamente, se não me engano, foi. Oficialmente sai em outubro. Em janeiro, se não me engano, eles assinam um tratado de paz com a Alemanha. Tranquilo? Beleza. Eu vou dar de cabeça. Muita coisa, né? Não, de educação física eu fiquei sem óculos. Aí eu pergunto, e aí? Foi tudo bonito? Foi tudo flores? Não. O que aconteceu assim que os bolcheviques tomam poder na Rússia? Uma guerra civil. Sempre que o sujeito falar guerra civil, eu estou falando de guerra interna. Dentro de um país, dois ou mais lados começam a guerrear. A Rússia, após a Revolução de Outubro, enfrentou 4 anos de guerra civil. De um lado, você teve os bolcheviques. De outro, teve pessoas contrárias aos bolcheviques, contrárias ao que eles estavam tentando fazer, contrárias às ideias deles. Vou apagar aqui? Deixa eu botar aqui. Então, se você teve em 17 a Revolução Russa, você vai ter de 18 até 22 a Guerra Civil Russa. Não sossegado não, né? Não. Foi só a tomada do poder do bolchevique. Isso, basicamente. Aí depois você tem Guerra Civil. Fala. Eles ficaram do lado do bolchevique. Não, os mencheviques ficaram contra os bolcheviques, tá? Eu te pergunto. Essa guerra, a gente fala que teve basicamente dois combatentes. O Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho eram os bolcheviques. Ou seja, do governo atual. Tá? O exército ligado aos bolcheviques. Bota aqui. Poxa. Contra eles, você tinha o Exército Branco. Quem era o Exército Branco? Era todo mundo que fosse contra os bolcheviques. No Exército Vermelho, bolcheviques. No Exército Branco, você tinha mencheviques. Você tinha apoiadores do czar. Você tinha donos de indústrias. Você tinha fazendeiros ricos. Você tinha pessoas de outros países que tinham alianças. Então, era bolcheviques contra todo mundo. Apoiadores do czar, generais antigos, etc, etc, etc. Quem venceu? Chuta. Bolcheviques. Eles vencem. Beleza, eles vencem. Como? Se é todo mundo contra eles, como é que eles vencem? Duas coisas. Primeiro, como aqui era um grupo muito diverso,
tinha desde outros países apoiando, a apoiadores do regime antigo. Esse exército branco era um outro país? Era todo mundo contra os bolcheviques. Todo mundo. Todo mundo contra o governo atual. Exatamente. Desde comunistas com outra abordagem, a burgueses, a governo antigo. Era tão diverso, então, que faltava uma unidade. Era tão diferente que tinha briga interna aqui. Ou seja, o Exército Branco não tinha a capacidade de se organizar para fazer um trabalho sozinho, um trabalho junto. A diversidade do Exército Branco, de ter mencheviques que queriam a revolução também, só que de outra forma, de ter apoiadores do czar, de ter outros países, enfraqueceu o Exército Branco. Fez com que fosse um exército ineficaz. Mas, além disso, os bolcheviques adotaram um negócio chamado comunismo de guerra. O que foi esse comunismo de guerra? Como os bolcheviques se tornaram governo, eles fizeram o quê? Toda a produção russa passou a ser tomada pelo governo. Toda a comida, armas, alimentos, roupas. Nossa, comida, alimentos, roupas, armas, remédios, tudo que a Rússia produzisse, o governo tomava. E cabia ao governo redistribuir. Como o governo tomava tudo, ia tudo para as mãos dele, uma parte o governo mandava para a guerra, para custear, pagar os custos da guerra civil. O que sobrava mandava para a população. Foi eficaz? Foi. O comunismo de guerra, que é o governo tomar tudo para si, redistribuir, ajudou os bolcheviques a ganharem? Ajudou. Realmente ajudou. Ao fim da Guerra Civil, que agora sim, você passa a ter União Soviética. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cansou, não cansou? Até aqui agora acabou a desgraça. Depois da Guerra Civil, acaba a desgraça, tá? Fica uma coisa mais light, uma coisa mais tranquila. Tudo tranquilo, gente? Alguma pergunta? Vou só recapitulando. A Guerra Civil, bolcheviques contra todo mundo. Bolcheviques vencem, porque todo mundo não era junto, né? Tinha muita desavença. E por adotarem o comunismo de guerra também. Tranquilo? Beleza. Posso seguir? Agora é mais de boa, mais tranquilo. Comunismo de guerra. O governo entendeu. Exatamente. Tem bastante coisa, eu sei. Bastante coisa. Meu Deus, duas cores. E agora tá na terceira. Não acabei ainda não. Não acabei ainda não. Gente, eu tô vendo. Olha, não tô conseguindo ver essa daí. Basicamente, isso aqui são pontos, vou lembrando. Eu só dou uma olhada tá, que eu lembro. Caraca, eu dou 3 coisas. Diversa, amarela, diversa. Tipo, assim? Posso pagar? Tu faz diverso? Gente, posso pagar aqui? Eu faço. Eu não. Eu não faço. Ah, eu faço. Vamos lá. Gente, vamos lá.
Quando em 22 termina a Guerra Civil, os bolcheviques vencem, agora sim, eles conseguem colocar uma ordem na casa. Aí tá acabando? Tá acabando. Juro, tá acabando. Eles Juro. terminam a guerra Guerra Civil acaba civil. e eles começam a organizar o país. Falou, acabou a guerra, vencemos. Vamos organizar? Vamos ver como vai ser agora? Em 22, eles até mudam o nome. O nome Rússia é abandonado e adotam o nome de União. Alguém morreu aí. Tá matando. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. A sigla URSS ou simplesmente União Soviética. Anota o nome todo da sigla que é importante. A União Soviética, o nome extenso é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Está no plural pela lógica de que era a Rússia e os povos que ela dominava. Então, territórios onde não moravam russos, moravam lituânios, letônios, ucranianos, também fazia parte da União Soviética. Ok? A União Soviética vai durar até 91. Não vou falar do fim da União Soviética, que é outro rolê que eu vou piorar muito a cabeça de vocês. Eu vou falar um pouco de como ela foi se estruturando. 91. Vai durar até 91. No capítulo de vocês, tem até o final dela, tá? Eu já acho maldade falar até o final dela. Eu já acho maldade. É muita maldade. Não, mas a pessoa que preparou esse capítulo falou, estou com ódio no coração, vou botar tudo. Assim, não, calma. Não, professor, tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu ia copiar. Eu aqui copiando de duas cores. Eu em casa nunca comecei a querer fazer isso. Depois eu vou assistir a aula. Eu fazia isso, tá? Achei a única aula. Eu tô aqui, eu levanto da cama pra assistir, pra ficar copiando tudo. Que bonito, tá vendo? Aí, beleza, vamos lá. Mudou o nome, vamos começar a organizar a situação. O país é novo, o país acabou de ter uma guerra civil. O país tem que se reorganizar. A população ainda está na pobreza ainda e tudo mais. O que o Lenin, lembrando, o líder bolchevique, Lenin não morreu não. Calma, não mata o Lenin ainda não. Calma, ela quer matar o cara. O Kizar morreu. Kizar. O Kizar morreu. Isso. Deixa o Lenin vivo ainda, calma. Foi o Kizar, gente. Calma. O Lenin tá... Deixa o Lenin vivo ainda. Ele morre um pouquinho antes. O que o Lenin fez para começar a tirar o país da lama? Porque o país estava destruído. Uma guerra civil vai destruir o país. Ele lança a chamada NEP, Nova Política Econômica. A sigla está em russo, tá? Eu não sei o nome em russo da bicha, não. Mas a NEP é uma sigla em russo. Ainda não sei russo. Prometo aprender russo para explicar para vocês. Nova Política Econômica. Então, vamos lá. E por que tá ao contrário?
Porque a sigla está em russo. Não está em português. A gente usa a sigla em russo. Qual é a ideia da NEP? A intenção é fazer o país crescer. Crescer que eu falo economicamente. O que ele fez com essa NEP? Como a gente fala de um governo que adotou o comunismo, não sei o quê, a intenção era controlar a economia a partir do governo. Então, o que o Lenin vai fazer com essa NEP? Vai fazer o contrário. Ele vai permitir um monte de coisas que, em tese, vão contra o comunismo. Vai permitir a abertura de empresas. Em tese, contrárias ao comunismo. A abertura de empresas, empréstimos estrangeiros. Investimentos internacionais. É bom para o país, mas é contrária, investimentos internacionais, ao que pregava. Isso ajuda a economia? Ajuda. Isso faz a economia crescer? Faz. Mas isso vai contra as ideias do comunismo em si. Ok? Isso fez agora a União Soviética crescer. Basicamente falando, ele adotou ideias e práticas do capitalismo no seu governo. Ajudou a Rússia? Ajudou. Rússia saiu da lama? Rússia saiu da lama. Acabou a história? Não. Não acabou a história. Imagina se fosse só o final do negócio. Não foi contra. Isso aqui a intenção era ser temporário. De fato, isso aqui vai existir só até 1928. Tinha data de validade. Ele lança a NEP com data de validade. Vai durar até ano tal. Acabou a história, não. Tem mais coisa. Basicamente, ele lançou, então... Você tá gravando isso, né? Com data de validade. Com data de validade, exatamente. Provavelmente, para ter mais história, ele vai deixar até o... Então, investimentos internacionais, não apareceu aqui. Ele come. Aí, deu uma nova treta. Senhor, eles não param que Não para. Qual foi a treta agora? Agora sim, igual estavam querendo matar o cara aqui, o Lenin morre. Agora você pode matar o cara. Vou botar assim, nova briga, Lenin morre. Perfeito, ótimo resumo. Nova briga, Lenin morre. Porque foi exatamente isso. A NEP, o Lenin lança em 22. E o Lenin estava à frente do partido, estava à frente do governo. Só que o Lenin morreu em 24. 2 anos depois, o Lenin morreu. E aí? Isso de nova briga foi quando? Em que ano? Assim que ele morreu. Em 24 ele morre. E aí? Quem fica no comando agora? Quem fica no poder? O cara morreu. Não tinha filho. Quando ele morre... Eu tô assistindo aqui, mas é por causa da história. Tranquilo. Quando o Lenin morre, começa uma situação tipo assim, tá, quem está no poder são os bolcheviques. Então, o próximo líder tem que ser alguém de dentro do partido. Aí, veio a briga. Posso pagar isso? É o último, juro. Quer dizer, é quase o último, juro. Então, eles geram uma revolta. Não, agora foi briga interna mesmo. Sabe, briga por herança? Bem isso.
Em 24 aqui, ó. Lenin faleceu em 24. Morreu. Essa aqui em 1914. 24, Lenin morreu. Adendo, comentário aleatório. Ele foi mumificado. Ele foi o quê? Não foi mumificado igual uma múmia, mas o corpo dele está conservado até hoje na Rússia. Dá para você visitar o túmulo dele. Acho que ele é imigrado aqui, tá? Não lembro agora. Mas tá lá, procura no Google. Túmulo do Lenin. Parece foto do Lenin conservado dentro do túmulo dele. Está conservado, é verdade. Conservaram o corpo dele e não se sabe ao certo até hoje o que leva a conservar, mas está conservado. Mas aonde? Na Rússia. Não lembro onde que. Museu. Não é no Palácio de Inverno. Mausoléu. Mausoléu do Lenin. Onde, qual cidade fica? Moscou. Moscou, em Moscou. Obrigado. Ele era feio. Se tornou Moscou depois, ainda era São Petersburgo. Enfim. O cara morreu. E aí? Quem vai ser o herdeiro dele? Começar uma briga dentro do governo. Oi? Stalin. De um lado, então, qual foi a briga? Dois caras influentes. A briga foi a morte dele e a herança dele. Dois caras influentes começaram a brigar. Briga mais uma vez. Esses dois eram influentes dentro do partido bolchevique, dentro do partido comunista. Então eles foram como que os favoritos para serem o herdeiro, para serem o novo líder. Só que eles não concordavam entre si. O Trotsky, ele era um intelectual. Ele defendia que era importante espalhar a revolução, ou seja, fazer com que outros países também tivessem a revolução comunista para que a União Soviética conseguisse sobreviver. Então, o Trotsky defendia uma espécie de exportação da revolução, ou internacionalização. Ou seja, criar mais países comunistas para se tornarem aliados da União Soviética. O Stalin falava, não, isso é importante. Mas nós temos que cuidar primeiro da casa. Temos que fazer primeiro crescer a União Soviética. Depois a gente pensa no restante. Então, ele defendia ou não? A ideia Os dois defendiam o mesmo ponto. Os dois falavam, é importante que outros países também se tornem comunistas. E só discordavam no seguinte, o Trotsky falava, tem que fazer agora. O Stalin falava, não, primeiro tem que fazer crescer o nosso país. Depois a gente pensa nisso. Entendeu a lógica? O Trotsky falava, faz agora. Exporta agora a revolução. Faz com que agora outros países se tornem comunistas. O Stalin falava, não. O Stalin falava, primeiro a gente faz crescer o próprio país. Depois a gente pensa no restante. Então, o Stalin queria fazer crescer a União Soviética. Para depois investir na exportação do comunismo. também, concordaria com isso. Por serem felizes, quem vence a disputa é o Stalin. Stalin vence a disputa. O Trotsky tem que fugir para não ser morto. E o Trotsky acaba sendo assassinado no México em 1940. Tá tudo no livro. Vai que. Mas o Trotsky ele foge primeiro para a Turquia. O Trotsky ele foge para a Turquia primeiro.
depois para o México. No México, ele vive por anos escondido, até que agentes secretos do Stalin o encontram e o matam. Dessa disputa, resolve na mão. o Stalin fica no poder de 27 a 53. Ele fica até a morrer. 27. É, 29? Tá errado aí. 27. Deixa eu verificar aqui. Espera aí. 40. Essa dessa aí, o que aconteceu? De 1917 até 1921. Ele morreu. É quando o Stalin morre. 27 a 53. Tá, 27 mesmo. O Leão morre Em 40. Isso. O Stalin, o período do Stalin foi tão marcante para a União Soviética que a gente fala de stalinismo. Por quê? Porque o Stalin esteve à frente do país por quase 30 anos. Ele comandou a União Soviética por quase 30 anos. E ele realmente conseguiu desenvolver a União Soviética. Ele conseguiu. A União Soviética se torna uma potência muito forte com o Stalin. O que ele faz para isso? Do ponto de vista econômico, ele começa a fazer... Vou até apagar o Trotsky aqui. Tchau, Trotsky. Ele começa a fazer os tais... Isso. Planos quinquenais. E qual era a ideia? A cada 5 anos, a cada quinquênio, o governo decidia o que era necessário fazer para crescer a economia. Isso dava a cada 5 anos. Então, de início, se não me engano, focou na agricultura, depois sobre a indústria de base, depois não sei o quê. Era um plano econômico que mudava a cada 5 anos. Deu certo? Deu. Não, deu certo não. Sim, com ele conseguiu fazer, porque eles de fato focaram no importante no momento. Eles desenvolveram a agricultura, desenvolveram a indústria soviética muito fortemente. Então, esses planos Era para crescer a economia. E deu certo. No final dos anos 40, a União Soviética é um país rico. É um país poderoso. O que assim, só para em termos gerais, o que Stalin vai fazer enquanto está no governo? Ele vai se tornar um líder muito popular. Muito popular. Ele vai ser chamado de camarada Stalin. Ele investia até em propaganda favorável a ele. Então ele vai alimentar muito essa coisa do propaganda para falar bem do governo. Ele, de fato, vai fazer com que a qualidade de vida mínima da população soviética melhore. Em fato, ele conseguiu fazer com que na União Soviética se tivesse acesso mínimo às coisas básicas. Alimentos, roupas, etc. Mas ele foi tirânico também. O que o Stalin fez muito? Prender e matar opositores políticos. O Trotsky, deu o nome dele também, morreu por ter sido opositor do Stalin. Então, o Stalin eliminou. Ficou muito famoso na história o tal do Gulag. O que era o Gulag? Era um campo de concentração que o Stalin mandava seus opositores. Pessoas que eram oposição ao governo
eram mandados para esses campos. E lá costumava-se morrer de tanto trabalhar. Então, ao mesmo tempo que o Stalin cresceu a economia, o Stalin melhorou a qualidade geral de vida da população, o Stalin foi bruto e tirânico contra aqueles que não concordavam com ele. Ao final da vida do cara, ele é literalmente muito amado, mas muito odiado. O Gulag era um campo de concentração que ele mandava os opositores. Acabou? Acho que tá bom, né? Alguma pergunta? Não. Não?